Fala pessoal, tudo bem? João Pedro Entraves de Texto na área aqui para falar para vocês por que eu acho que o Mikel Arteta e o Arsenal estão num ano limite, por que eu acho que o Arsenal precisa ser campeão esse ano e por que eu acho que a água já está batendo na bunda do treinador Mikel Arteta. Não tô falando de demissão, não tô falando disso, mas eu vou explicar no vídeo para vocês. Antes de tudo, eu peço por favor que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem. Por favor, se inscrevam, cara. Se inscrever é a parte mais importante, me ajuda demais. A gente tá na busca dos 200 inscritos. E cara, se você é novo aqui, a gente faz vídeo quase diariamente, assim, sobre futebol, shorts, análise, tudo que você quer. E, pô, eu acho que você vai gostar, dá pra falar que você vai gostar, a gente mantém uma constância bem legal, então, por favor, se inscreva, dê essa chance pro canal. Bom, agora vamos pro vídeo, né? Acho que a gente tem que começar falando das coisas boas que o Arteta fez no Arsenal. Desde o final da carreira do Arsene Wenger lá pelo clube de Norte de Londres, depois pela passagem do Unai Emery, o Arsenal não vinha conseguindo competir de verdade nas competições mais importantes do futebol. Seja até na Europa League, seja na Champions League, que não jogou por muito tempo, ou seja, principalmente na Premier League. O Arsenal realmente não apresentava mais um time competitivo a ponto de buscar o título. E quando chega o Mikel Arteta, ele revoluciona a cultura do time. Se você assistiu o documentário All or Nothing do Arsenal, você vê que ele mudou muita coisa do jeito que funcionava o Arsenal dentro mesmo, institucionalmente. Óbvio, teve a ajuda do Gaspar, teve ajuda de várias outras pessoas, mas o Arteta foi o cérebro desse projeto. E ele chega, se eu não me engano, em 2019, conquista uma FA Cup lá na época da pandemia, mas depois disso não ganha mais nada. Mas a questão não é só ganhar, porque como eu disse, ele revolucionou o Arsenal ao ponto do Arsenal voltar a ser competitivo. O Arsenal nos últimos 3 anos pegou vice da Premier League, que não é nada fácil, e quase foi campeão, no ano passado não, mas na temporada 2022, 2023 e 24 e 25, o Arsenal quase foi campeão as 2 vezes, mas teve que enfrentar o Manchester City do Pep Guardiola, né, o que não é nada fácil, e acabou perdendo o título. Cara, entretanto, eu acho que dá pra falar que nesses últimos anos, não esse ano, tá, eu vou chegar nesse ano, nos últimos anos o Arsenal teve um elenco até curto. Eu acho que o Mikel Arteta conseguiu implementar seu estilo de jogo, conseguiu implementar suas táticas, mas ele sofria muito com lesões, por exemplo. Quando os jogadores do time titular se lesionavam, ele não tinha jogadores da mesma qualidade no banco de reservas para colocar o time, para o time manter o mesmo nível de intensidade e competitividade, né? O mesmo nível de qualidade técnica mesmo. Mas esse ano eu acho que as coisas mudam. Então, cara, primeiro a gente tem que conhecer o trabalho do Arteta por enquanto, o que ele fez no Arsenal e como ele revolucionou, mas também temos que entender que agora isso talvez não seja mais suficiente. Na minha opinião, não é mais suficiente só isso. Eu acho que o Arsenal agora tem, não quero dizer obrigação, porque é muito difícil você ganhar uma Premier League, ganhar a Champions League, mas o Arsenal, cara, como eu falei, a água tá batendo na bunda e tem que buscar esse título, cara. Não dá pra ser vice-campeão da Premier League por 4 anos seguidos, entendeu? Não dá pra você ficar quase lá 4 anos seguidos, cara. E sobre a Champions League, por exemplo, aí eu já acho ainda mais difícil que a Premier League, né, você ser campeão da Champions League, mas, cara, ano passado, por exemplo, o Mikel Arteta levou um Arsenal totalmente desfalcado pra semifinal da Champions League, então não dá pra também desconsiderar o Arsenal nessa competição. Bom, eu acho que a gente tem que começar falando agora também da parte tática. Desde que o Arteta chega no Arsenal, ele consegue implementar um sistema tático diferente, muito inspirado no futebol do Guardiola, no futebol mais moderno, mas coloca suas características também e, a partir desse sistema tático, cria um time competitivo. Como eu vinha dizendo, nos últimos anos, principalmente não, mas nos últimos anos, faltaram jogadores, principalmente no banco de reservas, para conseguirem corresponder a esse sistema tático do Arteta. Então, qual que é esse sistema tático? Normalmente o Arsenal joga num 4-3-3, ou num 4-2-3-1, onde você tem 2 laterais que vão ajudar muito na criação pelo meio de campo, 2 laterais também que conseguem exercer muito bem a função do zagueiro, dando permissão para alguns dos zagueiros, seja o Gabriel, seja o Saliba, saírem construindo o jogo, principalmente o Saliba, e isso tudo passa pelas contratações do Arteta, né? O Arteta cria essa defesa do Arsenal a partir de excelentes contratações, principalmente nas laterais. As laterais do Arsenal, que são o Calafiori e o Jurgen Timber, são 2 zagueiros de origem, mas ele transforma eles em laterais invertidos, né? Que é o termo, que conseguem ajudar muito pelo meio de campo, conseguem ajudar ali na parte da zaga mesmo. Isso é totalmente mérito do Mikel Arteta. Eu acho que a melhor parte tática do Arsenal é sua defesa. A defesa do Arsenal, para mim, na minha opinião, é a melhor defesa da Premier League e é uma defesa muito sólida. Principalmente a zaga. Eu acho que é a melhor dupla de zaga da Premier League. O Saliba e o Gabriel Magalhães. Bom, o Arsenal também tem um estilo de jogo de meio campo, onde os meio campos são muito importantes, onde os meio campos rodeiam muito a área, entram muito na área, fazem muitos gols. Tanto que, uma curiosidade, nenhum jogador do Arsenal nas temporadas do Mikel Arteta teve mais de 15 gols por temporada, ou seja, é um time que divide muito seus gols, cara. Eu acho que isso passa muito pelo meio de campo, isso é muito importante nessa hora de finalizar. Quanto ao ataque, você vê um ataque do Arsenal onde você tem 2 pontas bem fixos, normalmente nas últimas temporadas era o Gabriel Martinelli e o Bukayo Saka, jogando muito pela ponta
mesmo, bem abertos, dependendo muito do confronto 1v1, do 1x1 ali, ganhando no drible, chutando de longe, ou simplesmente usando os pontas para finalizar as jogadas. Também você viu o Martinelli ganhando algumas batalhas no X1, conseguindo abrir muito espaço para o meio campo. Então, por exemplo, os pontas do Arsenal são muito importantes para você conseguir atrair a marcação e abrir espaço para os meios de campos invadirem a área ou eles mesmos finalizarem a jogada, quando você puxa a marcação para o meio de campo e você consegue abrir pro duelo 1x1 entre os pontas e tal. Mas são pontas bem, não quero dizer tradicionais, mas são pontas bem abertos mesmo, são pontas, como diz a palavra. E quanto ao camisa 9 do Arsenal, nos últimos anos, você vê um 9 que é um 9 mais móvel. Seja o Gabriel Jesus, seja o Havertz nas últimas temporadas. Eu acho que a melhor versão do Arsenal funcionou com o Gabriel Jesus. Então é uma pena que ele sofreu tantas lesões quanto ele sofreu, é uma pena que as lesões simplesmente tiraram ele do time, porque infelizmente não dá pra confiar no Gabriel Jesus a nível físico. E eu sou muito fã do Jesus, cara, eu queria muito que ele recuperasse o futebol. Pra mim, a melhor versão do Arsenal é o primeiro semestre de 2022, 2023, daquela temporada, onde o Arsenal joga muita bola com o Gabriel Jesus sendo parte fundamental do time. Por quê? Porque normalmente nos times do Arteta, né, pelo menos até essa temporada, que eu vou chegar nessa temporada, o camisa 9 era muito... ele fazia quase uma dupla no meio de campo ali com o Odegaard, que era o camisa 10. Você tinha um camisa 9 muito, que variava muito entre o meio de campo, entre a função do 9, entre as pontas, um jogador que ajudava muito na construção e não tanto assim na hora de fazer gols. E eu acho que faltava isso pro Arsenal também, faltava um fazedor de gols. Como eu disse, nenhum jogador fez mais de 15 gols por temporada no Arsenal. E, cara, isso é bom por um lado, que você mostra que é um time muito coletivo, mas você precisa de alguém pra empurrar essa bola na rede. E esse ano, agora a gente vai começar a falar desse ano, o Arsenal fez as contratações. Esse ano, o Arsenal melhorou muito seu elenco, além da defesa. A defesa já era muito boa, mas agora o Arsenal tem opções melhores no meio de campo, seja no time titular ou no time reserva, e tem opções melhores no ataque. Agora você tem um camisa 9 de ofício, que é o Gyökeres, você tem outros jogadores. Acho que passando pelas principais contratações do Arsenal nesse ano, né, você tem o Mosquera, que é um zagueiro reserva muito bom, que consegue ali, não é do nível do Gabriel Magalhães e do Saliba, mas consegue substituir os dois muito bem. Você tem o Zubimendi, que, cara, é um upgrade bizarro, muito melhor jogador do que o Partey, muito mesmo como primeiro volante, um jogador muito mais técnico, um jogador, assim, de qualidade técnica muito melhor, que, na minha opinião, que o Partey mesmo. E na ponta agora você tem o Madueke, né, que agora você tem realmente um reserva mesmo pro Bukayo Saka ali na ponta direita, um jogador que pode buscar a vaga pela ponta esquerda. E você tem o Eberechi Eze, que pra mim é a melhor contratação do Arsenal na janela. O Eberechi Eze, ele consegue jogar como ponta esquerda e como camisa 10. E o Gyökeres, que eu falei, é um camisa 9, né, mas é um camisa 9 muito diferente do Gabriel Jesus ou do Havertz. O Gyökeres, para você fazer funcionar, o time tem que jogar um pouco em função dele. Ou seja, o time vai ter que botar a bola para ele correr. O Gyökeres é um jogador que vai buscar o espaço, tentar ganhar na dividida, ganhar no jogo de corpo, correndo mesmo contra o adversário, pegando a bola, chutando de longe, também chutando de perto, e isso ainda não aconteceu pelo Arsenal. O Gyökeres ainda não aconteceu no Arsenal, estamos em setembro só, então muita coisa pode mudar. Mas aí é que tá, eu acho que o esquema tático do Mikel Arteta funcionou por tanto tempo de uma maneira boa, que ele tá tentando implementar os jogadores que ele contratou agora, que são excelentes jogadores, para esse esquema tático, e eu não sei se isso vai funcionar. Exemplo, o Eberechi Eze. O Eberechi Eze, quando foi titular no Arsenal, a grande maioria das vezes ele jogou como um ponto esquerda, ele ainda não jogou como camisa 10, né? Ele faz essas duas funções. Como ponto esquerda, ele jogou numa posição tática muito parecida com a do Martinelli, ou seja, ele ficou muito preso na ponta esquerda ali, tentando ganhar o duelo no X1, tentando abrir espaço para os meio-campos entrarem na área, mas não foi explorada a sua melhor característica, que é o quê? A criação, que é o quê? A infiltração, conseguir jogar como um ponta, mas também como um meia pelo lado esquerdo, conseguir revezar ali com um camisa 10. E ele foi usado muito como uma isca tática ali mesmo, igual é o Martinelli. O que me assusta, tá? Me assusta mesmo porque o Eberechi Eze é um jogador criativo, cara, é um camisa 10. Então você colocar ele ali preso na ponta esquerda, tentando ganhar só drible no X1, abrindo espaço pro lateral entrar pelo meio, pros jogadores entrarem na área. Cara, eu acho que aí é você usar o Eberechi Eze não na função certa. Acho que você pode explorar ele muito melhor. Assim como o Gyökeres. Eu acho que o Gyökeres, como eu disse, o time tem que jogar um pouco em função dele pra ele funcionar, claro, e ele tem que receber bola pra ele correr. E isso não tá acontecendo, cara, isso não tá acontecendo. Eu acho que mesmo que o Gyökeres não é esse jogador que tem um jogo associativo muito bom, o Arteta tá tentando usar o Gyökeres não como o Havertz, não como o Gabriel Jesus, mas também não como aquele 9 de ofício mesmo. Então o Gyökeres tá tendo que participar um pouco da criação e tal, e tem muitas vezes que ele fica muito isolado, cara, porque ele não tem essas características. E também sobre o Gyökeres vocês podem ver no meu vídeo de análise dos times da Champions League que eu fiz lá atrás, no começo do canal, só entrar no canal, se descem e vem aí. O Gyökeres realmente também, eu achava que não ia funcionar muito no esquema do Arteta por isso, mas
mas o Gyökeres também tá jogando mal. O Gyökeres, quando tem as oportunidades, quando ele tem uma bola para fazer o gol, seja uma bola mais difícil, seja uma bola mais fácil, ele não tá bem. Ele não chutou no gol contra o Manchester City, contra o Manchester United e contra o Liverpool, que foram os adversários mais difíceis do Arsenal na temporada. Os jogos grandes, né? E, cara, ele vai ter que aproveitar a chance que ele tem, porque eu não acho que o Arteta vai adaptar o esquema tanto pro Gyökeres conseguir pegar essa bola em movimento para fazer o que favorecia o Gyökeres do Sporting, né? E eu acho que, mesmo assim, as oportunidades que ele tá tendo, ele não tá aproveitando. Então, ele tá tendo uma grande oportunidade, que o Havertz tá machucado, o Havertz vai ficar fora por um tempo, o Gyökeres tinha sim que tava aproveitando mais essa chance, mesmo jogando numa posição tática que não é exatamente a dele. Mas, cara, eu quero falar principalmente agora sobre o último jogo, né? Antes de falar sobre o último jogo contra o Manchester City também, uma coisa que foi acontecendo ao longo dos anos nesse Arsenal, acho que principalmente depois de 2022, quando o Arsenal compete, quase ganha a Premier League, o Arsenal foi, como eu disse, tem uma defesa muito sólida, uma defesa muito forte, muito eficaz, mas tem jogos que o Mikel Arteta preza muito mais pela defesa do que pelo ataque. Então você vê jogos onde o Arsenal pratica um futebol muito reativo, muito de defesa. Tem um empate na temporada 23-24 contra o Manchester City de 0-0, que os jogadores até comemoram como uma vitória, né? Mas porque, cara, é um jogo difícil, se eu não me engano, era no Etihad, no estádio do Manchester City, e o Arsenal sai com um empate. Mas, cara, aquele é o tipo de jogo que um time que quer ser campeão, um time que quer ser campeão propondo o jogo, não pode fazer, cara. E eu respeito, eu entendo que você de vez em quando tem que park the bus, né? Colocar todo mundo atrás, mas isso acontece mais vezes do que deveriam, na minha opinião, com o Arsenal. Então você tem muitos jogos do Arsenal onde o time realmente tá lá para se defender, o time tá lá para jogar no contra-ataque e se defende muito bem. Se defende muito bem, como eu disse, a defesa é muito estruturada, o meio de campo consegue ajudar muito bem lá, os pontas ajudam muito defensivamente também. Martinelli faz isso muito bem, até o Bukayo Saka também faz, mas isso não pode ser suficiente para um time do Arsenal, para um time que aspira a ganhar as coisas que o Arsenal aspira a ganhar, né? Pelo menos é o que eu acho. E, bom, pegando isso, o Arsenal virou um time um pouco pragmático. Eu acho que na última temporada, que ele termina em segundo, mas termina bem longe do Liverpool, principalmente, tem jogos do Arsenal, cara, que são jogos muito chatos de assistir. Tipo, são chatos, cara. O que eu posso fazer? Tem jogos que me parece que o Mikel Arteta não foi assistente do Guardiola por muito tempo, mas sim do José Mourinho, cara, porque é um time muito pragmático, é um jogo muito chato, um jogo que depende muito da tática, do ponta pegar a bola ali no canto e ficar rodeando, ficar girando, até abrir espaço para os meios campos, e você tentar só implementar essa tática e não o talento individual dos jogadores, tá? Não acontece sempre, tá? Tem jogos que o Arsenal consegue implementar seu esquema tático e joga muito bem, como, por exemplo, contra o Leeds no começo dessa temporada. Mas cara, tem jogos que o Arsenal, pra mim, fica um jogo muito pragmático e um jogo chato de assistir. Até porque o Arsenal do Mikel Arteta tem uma coisa muito positiva, que é o quê? A bola parada, principalmente o escanteio. Eles revolucionaram o que chamam de set pieces, né? Que são os escanteios que são jogadas organizadas mesmo. Então você sabe que os jogadores vão fazer todo meio que um carrossel ali, vão mudar de posição, e dá muito certo de vez em quando. Então você vê jogos que o Arsenal, por exemplo, contra o Manchester United na primeira rodada da Premier League, ganhou simplesmente por conta dessa bola parada muito boa. Entretanto, não adianta você só ter essa bola parada e ficar no resto do jogo um pragmatismo inteiro, porque nem todos os times são o Manchester United na primeira rodada da Premier League. O que eu quero dizer com isso? Vão ter jogos mais competitivos que a bola parada não vai adiantar e que o Arsenal vai ter que propor jogo. E eu acho que o Arteta tá com um pouco de dificuldade de fazer isso acontecer. Como eu disse, talvez ele tenha que se adaptar aos jogadores que ele recebeu. Agora, o elenco do Arsenal não é um elenco curto, é um elenco bom no time titular, no time reserva, que é onde você pode fazer várias combinações táticas e misturar muitas coisas para fazer esse time funcionar. Então, eu tô muito interessado pra ver o que ele vai fazer. Também quando o Odegaard voltar de lesão, quero ver como é que ele vai jogar com ele. Acho que tem um grande potencial ali. Mas é o que eu tô falando. Eu acho que, taticamente, o Arteta vai ter que mudar algumas coisas e se adaptar aos jogadores que ele recebeu. Aí a gente chega tudo, pra mim, onde tudo combina, que é o último jogo contra a equipe do Manchester City. Cara, o Arsenal vai pro jogo contra o Manchester City com 3 volantes, cara. Com os 3 volantes sendo o Mikel Merino, o Rice e o Zubimendi. Nenhum desses caras é um camisa 10, entendeu? Nenhum desses jogadores é um jogador que vai ajudar muito ofensivamente. E aí você vai contra o Manchester City em casa, um jogo que você precisa ganhar pra animar sua confiança, um jogo que se você ganha, você tem uma confiança muito grande, até por conta da rivalidade dos dois times dos últimos anos. Um jogo que pode mudar um destino de uma Premier League. E você escala o seu time com 3 volantes, cara. 3 volantes? Pô, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender você colocar o Eber Ekezi no banco nessa partida. Não, pra mim... Não entendo mesmo. E aí você coloca o Eze no banco, você coloca o Trossard na ponta esquerda, você não coloca o Eze na ponta esquerda também, e você tem um jogo muito pragmático, cara, porque o Manchester City optou por jogar no contra-ataque, o Manchester City optou por jogar de uma maneira reativa, mas o Arsenal, cara, pelo menos no primeiro tempo, não consegue furar o bloqueio do Manchester City por conta da escalação do Mikel Arteta. Aí no segundo tempo tem substituições, o Eze entra pelo meio campo dessa vez, dá uma linda assistência pro Martinelli. O Martinelli também, cara,
vinha acho que o Martinelli vinha nos últimos anos, não decaindo, mas mantendo um nível onde a galera esperava que ele avançasse, mas ele não avançou. Ele continuou sendo o mesmo jogador e agora parece que ele tá recuperando a boa fase, recuperando o bom momento. Fez 2 gols na Champions League e agora depois faz gol também contra o Manchester City numa linda bola enfiada do Eze, com o Martinelli infiltrando pela ponta e o Gyökeres sendo um atacante mais móvel ali. Então, eu acho que você tem que se adaptar aos jogadores que você tem, principalmente o Arteta com o elenco novo que ele tem, que é um elenco caro. O Arsenal agora, sob o comando do Mikel Arteta, passou de 1 bilhão de euros investidos. E isso, cara, isso cobra títulos. Se você gastou tanto dinheiro assim, não sou eu, é a mídia inglesa, todo mundo espera que você ganhe títulos. E aí, o Arsenal empata com o Manchester City, jogando com 3 volantes, e depois do jogo, o Arteta faz uma entrevista bizarra falando, contra o Bilbao, contra o Atlético Bilbao, ninguém reclamou disso, ninguém falou sobre o meu trio de meio campos. Cara, independente do esquema de time titular que o Arsenal jogou contra o Bilbao, eu acho que o Arsenal tinha obrigação de ganhar do Atlético Bilbao. Cara, o Bilbao não é um adversário fácil, é Champions League e tal. Mas, porra, você vai comparar uma vitória contra o Atlético Bilbao do que contra um jogo gigantesco na sua casa contra o Manchester City? Não dá. E você contra o Bilbao, você escalou 3 volantes fora de casa, não dentro de casa. E é um jogo que, é Champions League e tal, mas você não tem uma urgência de ganhar o jogo, como você tem contra essa equipe do Manchester City, se você quer ser campeão da Premier League, né? Eu acho que o Arteta já devia ter visto que não adianta só empatar contra os times grandes, contra os jogos grandes. Precisa ganhar, entendeu? Então já perdeu pro Liverpool, ganhou do Manchester United, é verdade, mas empata com o Manchester City. Quando teve a oportunidade de ganhar, pra mim, se tivesse começado com o time titular, com o time mais ofensivo, contra o Manchester City que veio pra jogar recuado, cara, tinha a chance sim de ganhar. E, bom, por isso que eu tô muito interessado pra ver o resto dessa temporada do Arsenal, e eu acho realmente assim que o Mikel Arteta tá pressionado. Acho que tá pressionado e acho que ele precisa buscar um título. Cara, a Champions League é mais difícil, mas eu acho que na Premier League, cara, se não ganhar a Premier League esse ano, vai ficar difícil pro Arteta, tá? E eu quero fazer uma analogia aqui. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer o que o Arteta revolucionou o clube. Mas eu vou tentar pegar um pouco do basquete. Não sei quem gosta de basquete, me perdoe se eu falar algum nome errado. Mas, óbvio que são esportes diferentes, tá? Eu sei que não é a mesma coisa. Mas, quando o Mark Jackson era treinador do Golden State Warriors, lá na NBA, ele montou a base do time que foi campeão. Ou seja, ele montou a base do time que tinha Steph Curry, da base do time que tinha Klay Thompson, que tinha Draymond Green. Ele fez esses caras virarem os jogadores que eles são e ele revolucionou a cultura dos Warriors, que antes disso estava muito mal há muitos anos. Mas ele não conseguia chegar longe nos playoffs, ele não conseguia passar aquela barreira de ser campeão. Aí, você troca de treinador, você traz o Steve Kerr, que era um treinador não nomeado, tá? Mas isso não importa. Você traz o treinador que é o Steve Kerr e você quebra essa barreira. Você consegue fazer o time que funcionava muito bem na temporada regular seguir funcionando ali, mas também funcionar nos playoffs e quebrar essa barreira de ser campeão. Então eu penso que, cara, talvez pro Mikel Arteta, talvez pro Arsenal, na verdade, tenha que reconhecer sim tudo que o Mikel Arteta fez, toda a revolução dele, mas pra ser campeão, talvez, vamos ver essa temporada, mas talvez se prove que precisa de outro cara ali pra fazer o time ser campeão, porque, como eu disse, ele conseguiu implementar um sistema tático, ele conseguiu revolucionar o clube, mas talvez isso não seja suficiente, galera. E depois também, só pra falar da entrevista agora, no meio da semana que ele faz, depois do jogo contra o Manchester City, ele diz, vários técnicos, CEOs, presidentes me ligaram e falaram, você jogou muito bem contra o Manchester City, o que você fez e tal. Eu acho que o Arteta tá começando a ficar um pouquinho desconexo da realidade, cara, porque sim, o time jogou bem, jogou melhor que o City, mas você não pode, depois de um empate, ficar contando como se você fosse, o cara do momento, porque você empatou. CEOs me ligaram, técnicos me ligaram, presidentes me ligaram. Como assim, cara? Entendeu? Isso não é importante. O importante é você buscar os 3 pontos. E aí eu acho realmente que ele vai ter que se adaptar aos jogadores que ele tem, vai ter que mudar, vai ter que fazer variações táticas que ele não vinha fazendo que ele não vem fazendo pelo menos esse ano, porque agora ele tem o elenco para ser campeão, sim, tá? O elenco titular é bom e o reserva é melhor ainda. Também quero fazer uma coisa antes de finalizar. Atenção no Bukayo Saka, tá? O Saka é muito bom jogador, mas ele vem de muitos problemas de lesão, cara, muitos problemas musculares, e isso talvez tenha ferrado com ele um pouco na questão da velocidade, da intensidade. Então, para mim, o Bukayo Saka, quando jogou essa temporada, ainda não conseguiu apresentar o nível que ele apresentou nos últimos anos. Então, pra ficar de olho, tá? Eu ainda acredito, claro, acabou de recuperar de lesão, tá? Muito bom jogador, mas é pra ficar de olho no Bukayo Saka e ficar de olho nesse time do Arsenal mesmo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam aí, valeu, é nóis.